pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o livro Caixa de Pássaros. E eu tava muito curiosa sobre esse livro. Tava todo mundo falando, quando lançou, todo mundo falando nas redes sociais que esse livro devia ser maravilhoso. E eu fiquei muito curiosa e fui comprar. E eu resolvi ler no mesmo dia, o que foi um grande erro, porque eu li à noite. E vocês já... Nossa, até derrubei tudo aqui. Vocês já devem imaginar, né, a pessoa indo dormir, apagando a luz, olhando desconfiada para todos os lados e saindo correndo em direção à cama para debaixo das cobertas. E foi exatamente isso que eu fiz, porque esse livro, assim, me deixou com muito medo. Mas em minha defesa, eu não sou tão medrosa assim. Eu sempre gostei de histórias de terror, eu adorava as histórias de terror que minha avó contava. Ela morava no interior, então ela tinha aquelas histórias assim de lobisomem, de luzes no céu, fantasmas, e era muito divertido, eu adorava essas histórias. Então eu não sou tão medrosa assim, vai. Um pouquinho. Muito. Mas esse livro aqui é um terror psicológico. É um terror, assim, diferente. Ele mexe com o maior medo, que é o medo do desconhecido, o medo do que você não tem como se defender, assim, do que você não tem como controlar. E a espera, assim, pra essa coisa acontecer é o pior terror, assim, porque você sabe que determinada coisa vai acontecer, você não tem como controlar, e esse tempo que fica aí é, assim, agoniante. E o que acontece nesse livro é que começa a circular notícias de tragédias, assim, de pessoas que se mataram de um jeito muito estranho, pessoas que mataram alguém próximo e depois cometeram suicídio, também de um jeito muito cruel, muito absurdo. E essas notícias, assim, todo mundo espera de vez em quando uma notícia de tragédia, então as pessoas não estavam ligando muito. Aconteceu em tal lugar, mas às vezes, assim, infelizmente, assassinatos acontecem e pessoas se matam, então ninguém tava dando muita bola, mas começou a aumentar esses casos e se espalhar por vários lugares. E as pessoas começaram a ligar uma coisa na outra, e alguns diziam que era alguma coisa que uma pessoa enxergava e depois se matava, ou matava alguém próximo e depois se matava, então começaram a ligar as coisas e as pessoas meio que começaram a ficar apavoradas, assim, porque era a mãe enterrando os filhos no jardim e coisas assim muito cruéis e absurdas, então as pessoas começaram a se assustar e ficar apavoradas. Então a coisa começou a mudar, assim, a ficar um pouco mais séria. Todo mundo sentava na frente da TV pra esperar, assim, a próxima notícia horrível que ia aparecer. E todo mundo começou a ficar com medo, as pessoas já não saíam mais de casa, começaram a colocar panos escuros nas janelas, não deixavam mais as crianças ir pra escola. E todo mundo começou a ficar apavorado dentro de casa e só esperando a próxima tragédia, assim, acontecer. E assim, o mais horrível é ninguém saber o que faz as pessoas enlouquecerem, o que essas pessoas estavam enxergando, ou não sei, é isso realmente, ninguém sabe o que acontece, o que essas pessoas estavam vendo pra enlouquecerem desse jeito, o que faz, será que alguém era imune ou não, será que os animais eram imunes ou não, será que todo mundo enlouquecia quando via essa tal coisa, então ninguém sabia de nada e ninguém tinha visto e sobrevivido para contar a história, então eles não tinham como saber. E é um livro que explora realmente o maior medo da humanidade, que é o medo do desconhecido, e faz a gente pensar assim, começar a ligar os pontos, cada coisa que acontece. Tudo nesse livro é importante, assim, sabe? Tudo tem um porquê, cada mínimo, o autor pensou assim, em cada mínimo detalhe para fazer sentido, sentido na história, para você ir ligando os pontos. Então é um livro assim para pensar mesmo. Então o livro se alterna assim entre o passado e o presente da Mallory, mas isso não é confuso, não deixa nada confuso, dá pra entender muito bem e deixa a história assim bem mais interessante também. Mostra o antes, né, dessa tragédia acontecer, um pouquinho antes, né, de tudo começando a acontecer, e a luta da Mallory para sobreviver e para proteger os dois filhos. E o final me surpreendeu um pouco, porque eu tava esperando algo diferente, assim, mas sabe aquele final que não te convence, mas que
foi realmente de propósito, o autor com certeza fez isso de propósito, assim, pra você ficar pensando por vários dias o que poderia ter acontecido, por que desse final, o que aconteceu, qual é a ligação disso com o resto da história, se isso poderia ter uma continuação ou não. Então eu acho que é de propósito pra você ficar ali pensando e remoendo aquilo, assim, eu acredito como todo livro foi assim, é uma junção de pequenos detalhes, o final não podia ser diferente. Então esse é um livro, assim, para todo mundo comentar por um bom tempo. E aqui a gente tem um ótimo livro, eu recomendo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um super beijo e até o próximo!